oficiais da ativa desacreditam que as Forças Armadas apoiem golpe de Estado, diz jornalista. Em sua coluna no jornal Estadão, Eliana Cantanhede escreve que entre 10 oficiais da ativa descartam qualquer possibilidade das Forças Armadas participarem de algum tipo de golpe. Militares da ativa rebatem qualquer tipo de participação das Forças Armadas em algum tipo de golpe ou impedimento de realização das eleições. Isso é coisa de Bolsonaro, não tem nada a ver conosco, seria a frase dita pelos militares, segundo a coluna do Estadão. Recentes falas do presidente Jair Bolsonaro, apoiado pelo general Walter Braga Neto, geraram uma espécie de medo de um possível golpe de Estado, de acordo com Cantanhede. O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Oliveira, estaria em uma situação delicada. Porém, parece que os generais do alto comando não apoiam os recentes ataques à democracia, acusação de fraude nas eleições e ameaça de não realização das mesmas de 2022. Caso o voto impresso não seja aprovado, posturas do presidente contra as vacinas, distanciamento e uso de máscara, por exemplo. Para colunista, até Braga Neto, ex-chefe da Casa Civil, considerado fortemente bolsonarista, não tem postura de apoio a qualquer confronto com o Planalto. Após Almaíse, senador que preside a CPI da Covid, sugerir que existem mais militares envolvidos na corrupção nos recentes casos das vacinas, as notas publicadas pelas Forças Armadas, com que dizia que as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano, as instituições, a colunista questiona em tom de provocação, se não o quê? Outra polêmica fala foi do brigadeiro comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, em entrevista ao jornal Globo, na qual afirmou de forma autoritária que o homem armado não ameaça, fazendo referências ao Almaíse, querendo dizer que militares não são adeptos de ameaças, mas sim de ações. Caso da Covaxin e das vacinas negociadas com propina 1 por dose, segue em investigação no plenário. A empresa envolvida, a Precisa, tem má reputação e a Covaxin ainda não tem autorização de uso no Brasil pela Anvisa. Eliana Cantanhede opina que as Forças Armadas têm sido prejudicadas não pela CPI, mas sim pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e seus militares com a agência Sputnik Brasil. Câmeras corporais diminuem letalidade em ações policiais em São Paulo. Os equipamentos fixados na farda dos policiais ajudam a garantir os direitos individuais dos cidadãos durante as abordagens. Não houve registro de morte nas operações dos 18 batalhões da Polícia Militar de São Paulo, que fazem parte do programa de uso de câmeras corporais. Os equipamentos são fixados na farda dos policiais e fazem registro contínuo de áudio e vídeo. Ao todo, são mais de 3.000 equipamentos em operação, sendo 585 adquiridos no ano passado e 2,5 mil comprados e distribuídos neste ano. O contrato, que prevê ainda o monitoramento da localização dos policiais e a disponibilização das informações em nuvem, tem um investimento de cerca de 1,2 milhões por mês. Segundo a Polícia Militar, o objetivo é que todos os policiais passem a usar câmeras corporais. No entanto, o programa está sendo implementado aos poucos devido a diversos gargalos com a capacitação dos agentes e o trabalho para armazenar e analisar a imensa quantidade de informações geradas pelas câmeras. Redução da violência. Para a implementação do sistema, foram estudados casos de diversos países que já usam monitoramento semelhante.
De acordo com o governo de São Paulo, as câmeras ajudam a garantir os direitos individuais dos cidadãos durante as abordagens e ações policiais, assim como preservam a transparência das operações e contribuem para a produção de provas judiciais. Apesar dos estudos para o monitoramento serem feitos há anos, a implementação foi anunciada em junho do ano passado pelo governador João Doria. Na ocasião, ao mesmo 2 casos de violência policial, um em Parelheiros, extremo sul paulistano, e outro em Carapicuíba, na Grande São Paulo, tiveram repercussão. Doria chegou, inclusive, a mencionar as imagens feitas na zona sul da capital paulista, em que um policial pisava no pescoço de uma comerciante durante uma abordagem com a Agência Brasil. Rins, como cuidar desta dupla vital para bem-estar do nosso corpo. Conheça alguma ação importante no seu cotidiano que pode interferir no bom funcionamento dos rins. Classificado como parte da família de órgãos vitais, os rins são essenciais para o bem-estar e saúde, logo seu desempenho é totalmente dependente dos hábitos diários da vida de cada indivíduo. Os rins demonstram sinais importantes quando seu funcionamento não está adequado, com a hipertensão arterial, urina com sangue, urina com espuma, edemas, eliminações de urina muito clara, anemia, dentre outros sintomas. Assim funciona a maior parte das doenças renais. Atualmente, estima-se que 10% da população brasileira tem algum grau de enfermidade ligada à função renal. O número chegado a dobrar em pessoas entre 65 e 75 anos, mas ao contrário do que se pensa, muitos problemas neste órgão podem surgir ainda na infância ou qualquer outra idade. No Brasil, a inflamação crônica dos rins ou nefrite ainda é a principal causa de insuficiência renal, seguida do diabetes, da hipertensão arterial com pressão alta. Cálculos renais, pedras nos rins, infecção urinária de repetição e doenças menos frequentes, como a doença policística dos rins. Também podemos gerar a insuficiência, de acordo com João Araújo, enfermeiro especializado em saúde da família e comunidade e UTI, adulto docente, titular de São Camilo, idealizador do programa Pronep Nefro. Quando o paciente tem um comprometimento da função renal diagnosticado previamente pela nefrologista, médico que cuida dos rins, chega à necessidade de optar por terapias dialíticas, como a diálise peritoneal automatizada ou hemodiálise. Se a pessoa descobrir que seus rins não estão trabalhando como deveria e precisa fazer um acompanhamento médico, fazer exames com regularidade, cuidar muito bem da pressão arterial e da glicemia, além de outras modificações que ocorrem na doença renal, como mudanças no níveis de cálcio e fósforo. Conta especialista que é responsável por um programa que oferece toda a assistência em domicílio para os pacientes nefropatas. Desta forma, além de poupar o paciente da exposição aos riscos durante o translado para clínica e hospitais, serviços oferece soluções que priorizam a segurança, conforto e autonomia dos pacientes. Dependendo de terapias dialéticas, é um trabalho que contempla a vigilância clínica por meio da coleta de exames e acompanhamento dos resultados em sua própria casa, e ainda monitoramento telefônico e telemedicina.
de suporte. Assim, promovemos a assistência coordenada às necessidades do paciente, colocando no centro dos cuidados, explica. Diminuam o consumo de sal nos alimentos e recomendado até 5 a 6 gramas por dia. Beba bastante água, mantenha uma alimentação saudável, pratique exercícios físicos com regularidade, não fume, evite bebidas e álcool, acompanhe a sua pressão arterial e, se for o caso, mantenha a diabetes controlada. Cuidado com automedicação, principalmente os analgésicos, remédios só com indicação do médico. Home care no Brasil. Antes mesmo da pandemia, a atenção domiciliar já vinha apresentando crescimento de acordo com o censo de 2019-2020 do Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar, NEAD, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIPE. O setor teve um aumento de 22,8% no país e o número de estabelecimentos saltou de 676 em junho de 2018 para 830 em dezembro de 2019. A FIPE estima ainda que o caso do setor de atenção domiciliar encerrasse seus serviços, seria necessário 20.763 leitos hospitalares adicionais ao ano para os atendimentos que hoje são supridos pela atenção domiciliar. Esses leitos representam 4,87% do total de leitos hospitalares. Estimativa do NEAD mostra que o setor cresceu 20% desde maio de 2020. Sobre o Pronep Life Care. A Pronep Life Care, marca do grupo Sodexo, é pioneira no serviço de atenção domiciliar Home Care no Brasil e, ao longo de quase 30 anos de atuação, já cuidou de mais de 35 mil vidas. Brasil no comando. Quais mudanças, perspectiva se pode esperar no Mercosul nestes 6 meses? Na quinta-feira, 8, o Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul, bloco que reúne, além do Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. A decisão foi tomada após uma cúpula entre a liderança dos 4 países, lembrando que a Venezuela foi suspensa do bloco com a decisão. O Brasil ficará no comando pelos próximos 6 meses. Durante a cúpula, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro criticou a gestão argentina e prometeu pressionar pela modernização do bloco. A professora das Relações Internacionais da Unifesp e coordenadora do Observatório do Regionalismo, Regiana Nitzbressan, falou sobre o que pode acontecer com o bloco durante a presidência temporária do Brasil. Temas da agenda da presidência do Brasil no Mercosul. Falando sobre os principais temas da agenda da presidência do Brasil, Regiana afirmou que a política externa brasileira para o Mercosul já há alguns anos vem pressionando para que o bloco faça um retrocesso em relação às suas etapas econômicas. Eu entendo que a presidência do Brasil, neste momento, vai pautar por esta temática, sobretudo com a declaração do Uruguai. Na última semana, a declaração do Uruguai foi uma grande surpresa, porque o Uruguai, nestes 30 anos do Mercosul, sempre pressionou pela maior institucionalização e, sobretudo, criação da instâncias supranacionais no bloco, ou seja, que o bloco tivesse poder acima dos estados, que os estados de alguma forma pudessem ceder soberania para a integração regional, comentou em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. De acordo com a professora,
Com a mudança de governo no Uruguai, nos últimos anos, houve uma alteração bastante substantiva em relação à política do Uruguai para o bloco. Com isso, acaba dando apoio para o Brasil levar diante sua proposta de retrocesso em uma área de livre comércio. Hoje em dia, o Mercosul, que há 30 anos pretende ser um mercado comum do Sul, ele se situa na segunda etapa de uma união aduaneira imperfeita, onde existe uma tarifa externa comum, é uma política comercial comum. Os países do bloco, por unanimidade, devem deliberar com uma agenda comercial comum para negociar, e o mundo afora destacou mudanças no bloco. O Brasil, há mais de 10 anos, vem pressionando por este retrocesso, dizendo que com o Mercosul retrocedendo a uma área de livre comércio, todos os países do bloco poderiam negociar livremente, fazendo acordos de livre comércio com os Estados Unidos e outras partes do mundo. Eu entendo que a presidência do Mercosul, neste momento, pelo Brasil, vai se pautar nesta temática, principalmente, ressaltou Regiane. Além disso, o Brasil possivelmente vai pressionar para eliminar a taxa externa comum do TEC. Contudo, nos últimos anos também se deu a oportunidade de retomar o acordo quadro entre a União Europeia e o Mercosul, propondo a maior negociação, o maior acordo entre os blocos no mundo. Ou seja, haveria um livre comércio entre os dois blocos. A União Europeia já sinalizou que só negocia com a América do Sul, com os membros do bloco, através do Mercosul, não individualmente com os países. Isso acaba atraindo os países de manutenção do próprio Mercosul, mantendo a prerrogativa do bloco de ter uma política comercial comum, ter uma tarifa externa comum, a despeito das críticas, das exigências da diversidade que surgem no bloco, observou. Sendo assim, abrir a mão da TEC significa abrir mão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, já que os europeus deixaram claro que vão negociar apenas o bloco a bloco. O inteiro da União Europeia é fazer uma negociação com o Mercosul, como ele está agora, como uma política comercial comum, explicou a professora. Como eliminar a TEC sem desafetos no Mercosul? De acordo com Regiana, há duas possibilidades de o bloco realizar este retrocesso, sendo a primeira delas por consenso. Inclusive, esta é a forma proposta pelo presidente argentino, para que todas as decisões tomadas no bloco continuem sendo tomadas de forma consensual e unânime. Não que o presidente argentino esteja propondo um retrocesso por consenso, mas sim que o Mercosul continue deliberando sempre de forma consensual. O bloco poderia se reunir e, de forma consensuada, decidir se deve retroceder no bloco ou passar a fazer acordos, enquanto o bloco com outros países, com terceiros, afirmou. Para a professora, a segunda alternativa seria justamente uma deliberação por parte dos países, rompendo com aquilo que já foi acordado, tratado, e os países de fato começariam a fazer acordos de livre comércio e revelia do Mercosul, levando à estagnação e à exaustão do próprio Mercosul. Também teríamos uma chance de o Mercosul continuar como está, ou seja, o despeito da vantagem uruguaia, da pressão brasileira, há uma atração muito grande pelo acordo Mercosul-União Europeia. Não podemos esquecer que muitos blocos na região, ainda que sejam fragilizados e que se enfraqueçam, continuam existindo na tentativa de manter as suas políticas. Já
acordadas. Então, podemos ter um cenário que a presidência do Brasil possa tentar encampar esta ideia uruguaia, mas também uma manutenção, porque é de interesse de determinadas elites econômicas, de determinadas lideranças regionais pela própria manutenção do Mercosul, explicou. Comentando sobre se este é o momento de dar um passo atrás em busca de retrocesso, Regiane observou que esta ação teria custos significativamente altos para a integração. O Brasil goza de um livre mercado com os países vizinhos bastante significativo. Embora o nosso principal parceiro comercial seja grandes potências, ou seja, Estados Unidos e China, geralmente leva ao cargo de primeiro parceiro comercial com o Brasil. É fato que para os países da região, o Brasil tem um peso muito importante. Então, a partir do momento em que retrocedemos no Mercosul, o Brasil perderia espaços nos mercados consumidores na Argentina, do Uruguai, do Paraguai e outros países poderiam ocupar este espaço, ressaltou. Além disso, a professora observou que a China está cada vez mais se instalando na região, em diversas esferas, não apenas econômicas, mas políticas também. A partir do momento em que o Mercosul decide retroceder e o Brasil apoia esta ideia, esta perspectiva, não se pode esquecer que o Brasil vai concorrer com outros países ocupando este espaço na região, comentou. Mudanças na agenda social. Com relação à agenda, Regiane afirmou que pelo regionalismo que se conformou nos últimos anos, percebemos uma agenda cada vez mais esvaziada, enfraquecida, e os países muitas vezes privilegiando seus interesses próprios ao invés dos interesses comuns do bloco ou política comum. Nesta presidência brasileira, eu não consigo vislumbrar uma agenda forte, ampliada, que incorpore a temática como o combate à pobreza e desigualdade, desenvolvimento de infraestrutura, uma agenda mais desenvolvimentista, uma agenda social que permitisse a participação social em defesa dos direitos humanos. Eu vejo neste governo uma agenda esvaziada e com uma tendência em tentar retrocessos do Mercosul, adicionou. Segundo a professora, o clima é bastante angustiante e o cúpula do Mercosul, realizada no dia 8 de julho de 2021, mostrou o quanto o país do bloco está desconectado, desarticulados, isolados. A professora também ressaltou que a cúpula foi muito afetada, já que 24 horas antes de ocorrer, o Uruguai afirmou que começaria a negociar com países de terceiros, ocasionando um desgaste perceptível na fala do presidente argentino, que, por sua vez, afirmou que se o país considera o bloco um fardo, então deve ser retirado do Mercosul. A adesão da Bolívia ao Mercosul. Explicando a possibilidade de adesão da Bolívia ao Mercosul, Regiane citou que a política externa do Bolsonaro vislumbra-se desvencilhar da América do Sul. Eu não consigo ver o Mercosul sendo empilhado, incorporando novos membros, novos países. Eu entendo que Bolsonaro vai manter em banho-maria a situação da Bolívia. Por mais que a Bolívia tenha intento de participar e com mudanças de governo pode renovar sua agenda, eu não vejo esta articulação brasileira em promover a ampliação dos membros do Mercosul. Eu vejo muito mais uma perspectiva de desmobilização do Mercosul do que ampliação em relação aos seus membros, explicou. Perspectiva nas relações entre o Mercosul e Rússia e outros parceiros. Sobre a possibilidade de iniciar novos processos negociatórios com a União Aduaneira da Rússia,
ou com outros parceiros como Coreia do Sul, que estão sempre na agenda. A professora diz acreditar que haja a tentativa de negociar acordos de livre comércio com outros países. É possível que na política externa de Bolsonaro tenhamos tentativas de negociar acordos de livre comércio com outros países, revelia do próprio Mercosul. Mas temos que reconhecer o quanto o Brasil está com dificuldade de fazer uma política externa independente do Mercosul, quanto hoje em dia ele ocupa o papel de paria internacional. Eu vejo uma política externa também com dificuldade de atrair novos parceiros, investimentos e realização de novos acordos, disse Regiane. Ela também enfatizou que o cenário é muito negativo. O Brasil, neste momento, independentemente inclusive do próprio Mercosul, Ana Lívia Esteves e Felipe Camargo, com a agência Sputnik Brasil. Avanços na tecnologia e criação de robôs pode ameaçar a mão de obra humana. Recentemente, o cientista da Universidade Técnica Estatal Yaroslavl, na Rússia, criaram uma tecnologia única para comandar grupos de robôs. De acordo com os autores do estudo publicado na coletânea de trabalho científico, Sistema Ciberfísico, Modelagem, Controle, Inteligência, algoritmo será capaz de elevar a eficiência nos processos de automatizações, tais como colheita e ação de respostas contra derramamento de óleo, limpeza de grandes áreas ambientais e diversas outras tarefas. O algoritmo permitirá que os robôs, se movendo em um ambiente regular, mantenham-se em grupo, o cupom objetivo mantendo a formação. A inteligência de exame, neste caso, assume o movimento dos robôs dentro do grupo, semelhante ao movimento de um bando de pássaro ou de um cardume, ou seja, mudando de acordo com o movimento do grupo de forma sincronizada e sem colidirem entre si. Em entrevista à Sputnik Brasil, o professor adjunto de Engenharia Aeroespacial da UFMA, fundador da Cruz Aerospace Tecnologia, Dr. Oswaldo B. Loureda, e professor do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, Rafael Guerra, comentaram o futuro da robótica, os avanços da tecnologia, as quais a consequência que a automação de massa pode gerar à humanidade. O futuro da robótica. Para o Dr. Oswaldo B. Loureda, o futuro da robótica está associada à pesquisa da cibernética e à autonomia deste equipamento, ou seja, tomada de decisão sem intervenção humana. O futuro da robótica está intimamente ligado à inteligência artificial, à computação em nuvem, além da questão cibernética, comentou Rafael Guerra. Exaltou a importância do grande avanço da inteligência artificial nas últimas 2 décadas, revolucionando a indústria por meio de automação industrial. Na minha visão, o futuro da robótica é automatizar as tarefas do nosso cotidiano. Haverá uma interação cada vez maior entre humanos e robôs no dia a dia. E o carro autônomo já é um último exemplo atual desta nova realidade, afirmou Guerra. Avanço tecnológico. Falando do avanço tecnológico, o professor Oswaldo B. Loureda indicou que hoje são várias as tecnologias-chave que têm sido base para o avanço que temos visto na robótica. Uma delas é a criação de processadores cada vez mais avançados, permitindo cálculos e tomadas de decisão online. Temos visto também uma melhoria bastante considerável de software
que tem permitido processamento mais rápido, e podemos elencar também, além destes pontos, o hardware extremamente acessível, conseguindo desenvolver sistemas bastante complexos, ressaltou. De acordo com o professor Guerra, os dispositivos computacionais estão ficando cada vez menores e com uma capacidade de processamento maior que um computador de mesa do início da década de 90. Esta miniaturização é importante para que a robótica esteja presente em atividades do nosso cotidiano, afirmou. Guerra também cita que os grandes avanços da inteligência artificial vistos nas últimas décadas estão presentes, por exemplo, na visão computacional dos robôs. Desta forma, que os carros autônomos reconhecem pedestres, obstáculos, sinalização de trânsito, etc., explica. Outro ponto ressaltado por ele foi o avanço em telecomunicação, fazendo com que os dispositivos computacionais estejam sempre conectados e transferindo uma grande quantidade de dados, com a internet 5G sendo o próximo grande passo da evolução desta tecnologia. Além disso, Guerra citou o aumento da capacidade do processamento e armazenamento de dados, uma área de pesquisas denominada computação de alto desempenho, onde a nuvem computacional é um bom exemplo deste avanço tecnológico. Exame de drones, enxames de drones. Com relação ao enxame de drones, Dr. Oswaldo B. Loureda cita que a ideia está associada essencialmente à operação conjunta de vários dispositivos. Este termo, inclusive, está sendo muito aplicado na área de drones para situação de ataque. Ao invés de investir em um drone de dezenas de milhões de dólares, às vezes é mais interessante investir em drone que custa alguns milhares de dólares e lançar 50, 100, 200 drones, explicou. Loureda também observou que podemos aplicar esta tecnologia para outras situações, como, por exemplo, na indústria de construção civil, para levantar uma estrutura com vários drones trabalhando de forma colaborativa. Certamente nós vamos ver isso em um futuro próximo, no horizonte de 5 ou 10 anos. Nos devemos ver muitas aplicações na indústria de construção civil, na área bélica, que inclusive já temos visto, afirmou Loureda. Na opinião de Rafael Guerra, a inteligência de exame é uma forma de inteligência artificial inspirada no comportamento coletivo de animais sociais, como, por exemplo, as formigas, que formam rotas perfeitas entre suas colônias. O melhor exemplo prático que tenho desta tecnologia é o Waze, um popular aplicativo móvel de navegação no trânsito. A partir dos dados enviados em tempo real pelos seus usuários, o Waze estima as condições do trânsito e calcula as melhores rotas para os usuários chegarem ao seu destino, comentou. Desafios da robótica. Com relação aos desafios, Rafael destaca que uma grande preocupação de segurança cibernética é uma preocupação real e não muito distante da realidade. Tomemos como exemplo os recentes ataques cibernéticos ao maior oleoduto nos Estados Unidos, paralisando o fluxo de combustíveis, indicou. Contudo, também pode haver problemas relacionados à legislação, regulamentos que permitem um exame de drones montando uma estrutura que hoje não é permitido, lembrou o professor Oswaldo B. Loureda. Loureda também citou o desafio relacionado ao consumo de energia, já que há uma série de sistemas e robôs que possuem uma alta demanda energética que limita este sistema. Também há problemas na parte da computação, da extração do calor, dos microchips, dos microprocessadores, sendo isso uma grande limitação dos equipamentos. Robôs
treináveis até 2030. Um estudo da consultoria de Boston Consulting Group indica que os robôs poderão se tornar treináveis até 2030. Acho que isso vai depender muito do agente regulatório dos investimentos das empresas que estão investindo nesses setores, explicou Loreda. Loreda também recordou que existe sistema com redes neurais que executam tarefas após receberem treinamentos para isso, o que é importante para definir o termo treinável e compreender o nível de automação que estes sistemas terão. Rafael Guerra também recordou que há muitas técnicas de inteligência artificial atuais que requerem dados para treinamento. Cada inteligência artificial tem uma finalidade específica, como dirigir, reconhecer voz, etc. Não acredito que em um futuro próximo teremos uma única inteligência artificial capaz de aprender qualquer coisa arbitrária, afirmou Guerra. Atualmente, os robôs são classificados por áreas de aplicações como robôs industriais, robôs domésticos, robôs espaciais e diversos outros. De acordo com Loreda, é possível identificar uma série de tendências para o futuro ligado à questão da computação quântica e à visão computacional e ao aprendizado de máquinas. Certamente veremos o avanço de sistema robótico associado à vida humana, com próteses ligadas à locomoção do sistema motor. Sucesso econômico das empresas que adotam automação. Ao ser questionado sobre o sucesso econômico das empresas está diretamente relacionado à sua capacidade de adotar a robótica, Rafael Guerra diz que a automação proveniente do uso da robótica torna a organização mais eficiente, reduzindo custos e aumentando a produção. Empresas que não aderirem a esta automação perderão competitividade e irão à falência, enfatizou. No ponto de vista de Oswaldo B. Loreda, a indústria não serão totalmente dependentes da robótica em um futuro próximo e apenas alguns setores manterão o foco na automação, com a indústria espacial, por exemplo, que extremamente depende da robótica. O professor Oswaldo B. Loreda destacou que provavelmente os países que já possuírem algumas bases tecnológicas, como a Suíça, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Japão, China, Rússia, Austrália e Singapura, poderão se destacar na automação conduto. Há muitos países que não possuem equipamentos modernos em suas fábricas, consequências de automação. Quanto aos riscos de automação com relação à mão de obra humana, o professor Rafael Guerra afirmou que os empregos que exigem pouca qualificação ou são essencialmente manuais serão reduzidos ou extintos. Contudo, ele ressalta que diversos outros empregos ligados diretamente à computação e engenharia serão gerados também. O professor ressalta que o ensino básico deverá ser utilizado e os países de primeiro mundo já iniciaram esses processos, já que suprir a nova demanda de mão de obra vai requerer maior qualificação na área tecnológica. Além disso, Guerra alerta que com o avanço tecnológico, as gerações mais antigas que perderam seus empregos serão as mais vulneráveis no cenário e que projetos sociais de apoio financeiro, psicológico e profissionais para este grupo serão essenciais. Carros autônomos substituíram os tradicionais. Para Rafael Guerra, a substituição dos veículos habituais pelos autônomos está a algumas décadas de ocorrer. A tecnologia ainda deve ser aperfeiçoada e barateada para que todas as classes sociais tenham condições de adquiri-la, ressaltou. O professor Oswaldo B. Loreda também concordou com a possibilidade de os veículos autônomos dominarem o mercado automobilístico no futuro. Vai ser uma tendência, sem dúvida, porque a direção e condução de veículos automotores particulares ele monotona
Então, é o tipo de tarefa perfeita para se otimizada. A automoção ocorre principalmente nas tarefas que são repetitivas ou monôtonas, afirmou Loreda. O professor também observou que a condução tem uma série de riscos provocados por outros motoristas, pedestres, animais ou qualquer outro fator. Estes fatores seriam consideravelmente reduzidos com os veículos autônomos. Poliana Balachová e Felipe Camargo, com a agência Sputnik Brasil.